Estou aqui, o pessoal falta tudo. Acaba atrapalhando lá. Bom, gente, nós já estamos... Vai lá. E aí, o pessoal já está acostumado, tá? Esses 2, 3 minutinhos aí, só para as meninas conseguirem compartilhar, colocar nas redes. Só lembrando, né, que nós estamos ao vivo no Face e no YouTube e compartilhado no Twitter também, mas as duas estão sendo transmitidas pela página do Amigos do Bem no YouTube e no Face, tá? E aí daqui 2 minutinhos a gente já começa, só para dar tempo das meninas entrarem lá. Já tem um pessoal chegando aí, ó. Aqui não aparece nada. Para vocês vai aparecer já os comentários, aí aparece para vocês. Aí, ó, tem um pessoal que já está chegando. E o pessoal já está acostumado com a gente dar esses minutinhos aí, até para eles... Aliás, eles estão ficando malandros, eles já sabem que nós damos esses 5 minutos, viu? Eles entram depois? E entram depois. É para entrar antes para ajudar, né? Não é para entrar na hora que vai começar. Mas nós estamos em quase 40 pessoas já. Só dá tempo do pessoal ir entrando e compartilhar para a gente. Os trabalhadores já estão aí, bom sinal, né? Senão desconta no salário no fim do mês. Tirando o leite. Eu vou visitar. Isso porque o Face está bonzinho comigo, viu, Diego? Porque eu estava bloqueado de novo. Ah, é? O meu eu fico uma semana, eu consigo trabalhar no Face, a outra semana eles bloqueiam. Não passa 2 semanas para a gente conseguir fazer, não adianta. Complicado, assim, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? A história do que os caras fazem sacanagem e Sim. Quem está fazendo alguma coisa com boa intenção produtiva, né? Acaba pagando. E você tem que concordar, né? Sim. Com essa bobagem que nós temos aí desse monte de porcaria que coloca. A gente fez uma live esses dias aqui na cidade e a gente ia tentar fazer umas imagens com um drone lá, que um pessoal arrumou lá ao vivo. E estava travado essas transmissões no Brasil por uso indevido, né? Então, imagina as pessoas usando um drone e transmitindo ao vivo, o que elas são capazes de tentar reproduzir, né? Então. E aí, no fim, você tem que acabar concordando, né? Tem que achar que realmente, infelizmente, os caras têm que dar uma... É necessário. E a gente justifica, depois vem aquelas... perguntando se a gente está de acordo, você fala que não e tal, mas não tem muito voltar atrás, né? Bom, gente, acho que aí já deu tempo aí, nós estamos com quase 70 pessoas ao vivo já, o pessoal vai entrando, o pessoal está acostumado. Bom, agora já pode... Tem outra coisa, viu, Nilton, que eles descobriram, que antes, quando a gente começou a fazer as transmissões das palestras online, né, à distância, a gente sempre ficava batendo papo antes e entrava ao vivo, falava boa noite, aí os caras também já descobriram que é mentira, que a gente já tinha falado boa noite antes, então... Mas, Diego e Nilton, obrigado por terem aceito o convite para a gente fazer esse bate-papo. É um bate-papo mesmo, a gente tem usado as sextas-feiras para realmente conversar, para bater papo. É um tema, vocês mais do que ninguém sabem disso, que tem uma curiosidade muito grande, muita dúvida, né? Nós estamos falando disso agora fora do ar, né, Nilton? Dentro do próprio movimento espírita, tem uma resistência, um certo preconceito, parece que acabar acontecendo. O Nilton até comentou, e depois a gente vai falar sobre isso no bate-papo, que parece que as psicografias e as cartas acabaram com o desencarne de Chico, né? E tem tanta gente boa fazendo trabalho bacana, interessante, e às vezes
deixado de lado pelo próprio movimento espírita, né? Mas a gente vai trocar ideia disso. Então, antes de mais nada, obrigado mesmo por aceitarem o convite, por estarem aqui. Se vocês quiserem dar boa noite, Diego, Newton, fiquem à vontade, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Primeiro, chefe. Já vou sincronizar, né, Diego? Pela ordem hierárquica. Idade eu vou falar mais. Boa noite a todos. É um prazer ter essa oportunidade de levar um pouquinho de esclarecimento e, se possível, de consolação àqueles que mais precisam. Porque, a meu ver, a dor maior está na separação dos entes queridos, no afastamento em si, né? Eu acredito que essa nossa conversa aqui é para levar esclarecimento para estas pessoas, principalmente. Boa noite a todos. Agradeço, Alexandre, pelo convite. Sempre um grande prazer estar ao lado do meu mentor encarnado, que eu brinco que é o Newton, né? Estou naquela fase de estagiário, mas dedicando cada dia mais ao trabalho. Então, vamos tentar, hoje, junto com os amigos aí, esclarecer, trazer um bate-papo bacana para instruir ao máximo as pessoas aí que possam ter alguma dúvida sobre esse trabalho da carta, que, como o Alexandre disse, sofre resistência até mesmo dentro da própria doutrina. Eu acho que nos estudos que eu tenho de vida de médiums, quase todos, se não todos, tiveram que optar por um outro caminho fora da residência atual, né, que seria a casa espírita. Então, vamos conversando através dessas horas sobre isso. Jóia. Bom, a primeira grande questão, né, Newton e Diego, que eu acho que vocês devem estar sentindo muito na pele, e esse é um questionamento que, assim, constante tem aparecido nos estudos, nas palestras, né? Nós estamos tendo praticamente a semana toda de algum tipo de atividade online, e mesmo no atendimento fraterno, as pessoas que nos procuram, muitos têm nos questionado, e acho que para vocês também tem chegado esse questionamento, como é que vocês estão lidando, e a gente tem ouvido isso, inclusive, nos grupos de trabalho mediúnicos, né? E imagino que aí no caso das cartas, muito próximo do caso do trabalho mediúnico, mas eu acho que uma dificuldade maior ainda, né? Porque vocês não estão tendo um contato, não só com a parte espiritual, mas com as famílias, com as pessoas, enfim. Esse trabalho, eu acho que ele deve estar mais difícil para vocês até do que o trabalho mediúnico da casa espírita. Porque na casa espírita, no fim, o grupo está ali, eu faço o trabalho mediúnico, os caras estão fazendo online, então eu acho que acaba conseguindo administrar. Como é que vocês estão lidando com isso? Quer dizer, quase 6 meses de pandemia, sem as cartas presenciais, sem os trabalhos presenciais, como é que vocês estão lidando com isso? O Newton, até vou pegar o gancho dele agora um pouquinho, e falar, olha, eu recebi uma carta tal, quer dizer, a espiritualidade continua em atividade, continua precisando falar, continua querendo mensagem. Mas como é que vocês estão lidando com isso? Né? Porque, com certeza, a procura dos entes queridos também deve continuar, as pessoas devem, com certeza, continuar procurando vocês, e a espiritualidade também. Então, como é que vocês estão administrando isso? Como é que o trabalho de vocês, como é que vocês estão conseguindo alimentar esse tipo de coisa? Como é que vocês estão vivendo esse momento, desses 6 meses que nós estamos aí? Olha, nós priorizamos, nós não paramos, na verdade. Parou só a sessão de psicografia, mas nós recebemos cartas e mandávamos pelo correio, foto e tudo mais, daqueles que já recebem algumas vezes, que já têm confiança na gente, isso é fundamental. Né? Não dá para mandar uma carta para uma pessoa que nunca recebeu e não nos conhece propriamente assim, não tem a confiança no trabalho. Mas nós priorizamos fazer livros, tanto é que nós estamos lançando 10 livros agora, né, Diego? É o primeiro do Diego, vou contar. Comentou comigo, eu já estava sabendo mais ou menos aí. Hoje foi para a última correção, já vai, acho que esse mês aí vir, né, a Lume, mas nós não paramos de escrever. Escrevemos livros, fizemos atendimentos por telefone, conversamos com muitos pais, muitos entes queridos, aqueles que fazem parte da casa,
né, que nós sabíamos assim, que os entes queridos nos procuram, nós recebemos, tanto eu, o Diego, como a Carol, que é a outra médium que trabalha com a gente. Então, no começo foi difícil, né, Diego? Um dia o Diego falou, eu vou pirar isso aqui, me manda alguma coisa, lembra, Diego? Lembro. Porque vai me dar serviço. E nós vamos fazer livro. O livro vai chegar no momento que às vezes não dá tempo de fazer livro, né? O livro, a nossa prioridade, minha, Diego, da Carol, é receber cartas psicografadas. Porque geralmente vai migrando para o livro e diminuindo cartas. É um processo natural aí. Não vou dizer natural, mas é o que acontece na maioria das vezes. Aí o médico vai ficando mais velho, vai fazendo mais livro, menos cartas. Nós três temos o compromisso de ser ao contrário, porque a consolação está na carta e o esclarecimento está no livro. Então, nós vamos fazer paralelo. Sempre mais cartas, e livro é uma tarefa que nós temos à parte, vamos dizer assim. Até que eu não me preocupo tanto com o livro. Tem bastante livro para ser lido, mas agora nós fizemos mais livros, né? Diego trabalha no livro, a Carol, para levar a informação, mas a nossa prioridade é trabalhar com as cartas chamadas consoladoras, né? As cartas que esclarecem, que dão notícias da vida espiritual daqueles que nós amamos e conhecemos. Então, não vou dizer que foi fácil, porque não substitui o aconchego da amizade, né? Encontro, de ouvir alguém, de a pessoa narrar a sua dor, a gente falar alguma coisa. Imagina eu, só de psicografia, são 20 anos, está acostumado com isso. Então, ficou um espaço grande, assim, preenchendo. Mas no início ficava uma lacuna, assim, que nós não sabíamos mesmo o que fazer. Não estava acostumado a ter final de semana vago, né? Essa era a grande verdade, né, Diego? Foi bem complexo o início da pandemia. Estava bem desorientado, podia-se dizer assim, né? Estava acostumado com o trabalho frequente, sessões em Neves, aqui no Artina, que nós estávamos fazendo, e outras viagens também. Então, abriu um vazio. Mais que nós sempre comentamos, eu e o Newton, né? Esse trabalho passa pela dor das pessoas. Então, nós vamos lá para levar o conforto, através dessa materialização de sentimentos, essas coisas, né? Então, não é algo, quanto mais psicografia, melhor. Eu acredito que seria o contrário, né? Porque envolve muito a dor e o sofrimento das pessoas. Mas acabou por um tempo ali, a gente sentindo a ausência daquele contato com as pessoas, porque é muito prazeroso, né? Eu converso bastante com as mães que estão há tempos nesse caminho da psicografia e já conseguiram ali uma resiliência, uma transformação, né? E eu comento sempre, falei, o meu objetivo dentro desse trabalho é transformar todas essas mães que entram sofrendo dentro de uma sessão em mães como vocês, que se tornem exemplos. Então, é muito gratificante a partir desse ponto, a psicografia, né? Você poder transformar, ajudar a vida das pessoas que estão ali passando pela dor. Um pouquinho antes a gente estava falando, eu achei muito interessante, tem uma pergunta depois a gente passa aqui, em relação à importância das... Travou o homem. Vou esperar ele reencarnar. Reencarnar. Agora ele está sem áudio. Voltou normal agora, né? Voltou. Tá. Desculpa aí. E a gente estava comentando, você falou agora há pouquinho, Newton, e quem a gente conhece, faz trabalho sério, sempre bate muito nessa tecla de que a carta ela tem as duas vertentes muito importantes, que é o do consolo, que é o que acaba chegando num primeiro momento, a gente sabe disso, a maioria das pessoas que procuram vocês estão no desespero, a gente sabe, nós estamos falando disso agora há pouquinho, a grande maioria não é espírita, então o desespero é tão grande que vai atrás de uma coisa que a princípio nem acreditava, né? E
o outro lado, que é o do esclarecimento. Eu sempre falo, pelo menos nos lugares que eu fui, que eu participei, ou fazendo palestra, ou assistindo, ou participando como ouvinte, que qualquer carta, para quem assiste a sessão de psicografia, qualquer carta serve para todo mundo. Eu sempre digo que, claro, que tem os detalhes muito pessoais, que tem o consolo para a família, dando indicações claras ou indícios de que realmente é aquele ente ou é aquela pessoa querida. Por outro lado, sempre vem, pelo menos 99,9% das cartas que eu vi, que eu ouvi e que eu presenciei, elas sempre vêm com uma mensagem esclarecedora, como o Newton falou agora há pouco. Eu acho que a gente sempre, todas elas, mesmo as que vêm com vários detalhes, várias informações pessoais, sempre vêm com a notícia de que, olha, precisa melhorar isso, olha, o caminho é esse, olha, não perdoa porque precisa perdoar, olha, esquece porque precisa esquecer. Então, eu acho que ela vem muito atrelada, né, à ideia do consolo, que é quem chega desesperado, querendo ter certeza ou ter algum tipo de informação de que a vida continuou, que o filho, a filha, o pai, a mãe estão vivos, mas sempre eu percebo, eu acho que vocês podem dizer mais disso do que eu, que sempre vem essa mensagem do esclarecimento do evangelho, do esclarecimento do melhoramento moral. É assim para vocês também? Vocês também percebem isso quando vocês recebem as cartas e transmitem isso? Sim. Nós trabalhamos para Jesus. Obviamente, o evangelho ele tem que estar dentro da gente para chegar nas pessoas. É um trabalho. Eu tenho um conceito assim, de psicografia que, não falando da nossa evolução, mas a gente tem que criar isso, que nós não temos, tudo isso, mas é um trabalho de amor. Não adianta ir para uma sessão de psicografia se nós não formos amar aquelas criaturas, pelo menos naquele momento. Gostar, estar com boa intenção. Por quê? Essa emoção positiva, somada à emoção do ente querido, do comunicante, vai resultar num texto. Porque se eu não estiver bem, o comunicante vai ter que vencer a barreira da minha emoção, a minha indisposição para ele poder falar de amor. Então, esse conceito de esclarecimento é o conceito do evangelho. Mãe, eu estou bem, eu estou vivo, vamos estudar, vamos aprender. Se foi um crime, vamos tentar perdoar, vamos tentar criar energia. Se não der para ser agora, vamos caminhando. Não processa fulano, porque você vai conviver com isso mais tempo sem necessidade. Porque tem muita carta, isso. Causa do desencarne, erro médico. Eu sempre penso, se fosse erro médico, o médico está preso, né? Mas isso a maioria, desculpa falar, eu acho que foi erro médico. Eu trabalhei no hospital 4 anos, sou enfermeiro, e muitas vezes, muitos diagnósticos, a pessoa chega lá com o diagnóstico pronto para o médico, né? Ele só tem que fazer a receita. Às vezes chega a receita. Não, doutora, eu vim pegar uma dipirona aqui que eu tô com cólica. As pessoas têm mania de dar o diagnóstico. E nesses casos também, né, a pessoa foi bem para o hospital com uma febre e desencarna. Dá a impressão que houve um descaso. A pessoa vem, olha, foi erro médico. E geralmente o ente querido, ele vai falar, olha, não foi no meu programa, ele foi um instrumento, coisas assim. Então, é a consolação mais esclarecimentos somados, para que essa pessoa se desprenda do ódio, do rancor, da dúvida. Nós fazemos um trabalho de reconexão com Deus, né? Muitas vezes, não são poucas, familiares, está brigado com Deus, está de mal de Deus, porque Deus levou meu filho, porque Deus fez isso, e nós temos que fazer as pazes ali, meio que advogado, juiz de paz, nós temos que ficar no meio ali, defendendo Deus, defendendo Jesus, acalmando a família. É o nosso papel de consolar, porque a pessoa está sofrendo muito, e ela não entende por que Deus levou, por que o meu, porque o do outro. Então, a carta, ela
Nós temos que ter consciência que ela vem para amenizar a dor com esclarecimentos. Muita gente quer uma carta e diz assim, eu queria saber, sábado teve sessão, uma moça me perguntou, meu filho desencarnou, bebê, eu não sei a causa, eu vim aqui para saber a causa. Olha o tamanho da responsabilidade. Eu não me lembro o conteúdo da carta agora, mas foi por esse caminho, mãe. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Eu sei que no final a mulher estava bem. Ela pegou a carta, ela entendeu, chorou, sentiu paz ali naquele momento. Então, o nosso trabalho, ele faz isso, né, de levar... Então, o médium tem que saber que é isso. Ele tem que ir para a sessão com a consciência de consolação, consciência de que ele tem mais ou menos 1 hora para começar e não tem hora para acabar, porque não cabe pressa. Nós vamos receber carta. Eu trabalhei numa casa espírita há um tempo, a gente só podia receber 8 cartas por sessão. 8 cartas... 40 minutos, meia hora. Para nós que recebemos 50, 60 na sessão, então eu deixei de trabalhar, porque era um limite. Eu estava diante de 300 pessoas para 8 cartas. Aí eu pergunto, o interesse dessa direção, desse trabalho, é levar consolação, porque não está levando para uma minoria. Se nós temos capacidade para atender muito mais, hoje trabalha eu, Diego, aqui, ó. Sábado nós recebemos 91, né, Diego? 97. 97? Então, 97 cartas. São 97 famílias e saíram dali com pensamento diferente. O Diego pode falar aí. Você vê também na carta. Esse que a gente estava falando da instrução, muitas vezes as pessoas entram num pouco de dúvida ali, porque talvez o ente que desencarnou não tinha a crença espiritual, não tinha essa noção, não acreditava no trabalho da psicografia, muitas vezes até na vida eterna. E falar, mas como que na carta agora ele falou isso? Porque a partir do momento que a pessoa desencarna, ela dá de frente com toda a realidade. A primeira coisa, ela já vê que não morreu. Começa aí, então é muito normal. Fala, mãe, não morri, estou vivo, continuo. E é exatamente a mesma pessoa, que é o que a doutrina dá na sua codificação, essa orientação, né? Então nós vimos nesse fim de semana com esse número de cartas, foram quase 5 horas de escrita, né, Nilton? Não lembro o horário certo, mas e tinha pessoas ali que tinham essas dúvidas e perguntavam, falavam, mas eu estava ouvindo a carta, mas a pessoa que eu vim aqui atrás não escreveu, é porque eu não sou espírita, ou é porque ele não era da religião, sabe? Então, surge muitos mitos, né, através da falta de orientação das pessoas. Existe essa questão da carta console e a carta que orienta, né? A partir de um ponto, o consolo começa a se tornar uma instrução para a família, né? A pessoa, o ente continua se comunicando, ele vai seguindo a vida dele, os planos dele, e vai orientando a família a ter o mesmo caminho para que torne uma facilidade a família na sequência da sua vida, do dia a dia. Esse comentário que vocês fizeram é muito natural, e vocês devem ouvir muito. Eu passei por isso, eu recebi 2 da minha mãe, e aconteceu uma coisa muito... Meu pai não era espírita, e um dos meus irmãos também não, e os termos eram exatamente... Ela não era espírita, como é que ela está falando isso, né? Então, e vocês devem ouvir isso constantemente, quer dizer, mas eu não acreditava nisso, como é que ela está falando agora assim? Ela nunca nem falou direito nem de Jesus, nem agora ela está falando de evangelho, de mudança de plano, e eu acho que vocês devem ouvir isso constantemente. E assim, eu gostaria muito que vocês insistissem um pouquinho nesse comentário, Diego e Nilton, para que as pessoas entendessem isso, até como o Diego falou agora, para esclarecer, para que isso não se, em vez de consolar, às vezes cria mais dúvida ou mais incerteza do que poderia dar. Quer dizer, ela vem recheada de mensagem de consolo e, em contrapartida, muitos usam esse argumento, mas espera aí, ela não era espírita e agora está falando para a gente que mudou de plano
que reentendeu o que era e tal. Como é que é? Só porque vocês vivem falando que vocês são a mesma coisa quando desencarna, agora você está falando que ela mudou? Então, eu gostaria muito que esse ponto, eu acho muito importante, inclusive para espíritas, viu, Newton e Diego? Isso nós estamos falando que muitos que não são espíritas têm essa dúvida, mas eu já vi muito espírita questionando, como nós falamos agora há pouquinho, o trabalho das cartas, nesse sentido. Mas sempre chegar lá, está tudo bem, é muito genérico, e quando, na verdade, vocês estão aí para comprovar de que são detalhes extremamente pessoais, e não só pessoais, mas sempre, como eu disse para vocês, pelo menos eu percebo isso no trabalho dessas pessoas e de vocês que a gente acompanha, assim, muito cuidadoso em fazer com que aquele ente que foi procurar a carta entenda que é ela, que tenha certeza e a convicção de que ela, não falando aquelas bobagens que a gente ouve por aí, infelizmente nós temos os que fazem trabalhos questionáveis, mas olha, dando dicas de alguma coisa, mas sempre nesse sentido de que, olha, como o Newton falou agora há pouquinho, está na hora de perdoar, né? Esquece essa história lembra que o médico falou? Não pensa mais nisso. Então, eu gostaria muito que vocês insistissem um pouquinho nesse esclarecimento dessa mensagem quando chega para vocês, porque, às vezes, como o Diego comentou agora um pouquinho, dessa mudança. Quer dizer, olha, o Alexandre desencarnou e era católico, não acreditava na continuidade da vida, da maneira que nós espíritas entendemos, e agora vem me mandar uma mensagem falando que, olha, eu entendi, eu fiz a mudança e tal. Então, eu acho que isso assim, é de extrema importância para o esclarecimento de quem vai em busca de uma carta e muitas vezes recebe e fica com essa dúvida. Mas meu filho não falava assim, a minha mãe não era desse jeito, então eu gostaria muito que vocês falassem um pouco mais disso. Né, que mudou. Exatamente. Eu falei isso quando eu recebi a primeira da minha mãe. Tem gente que desencarna, como diz aqui no interior, um topo, né? Não sabe nada. Duas coisas. Eu vou fazer uma analogia, o Diego completa, que quando nós mandamos o nosso filho para o nosso filho querido, amado, para a universidade, não vou nem dizer o primário, aí, o ginásio, mas universidade, aquele menino branquinho, que não toma nem sol, só no computador, a mãe leva prato, aquela coisa dentro de casa mesmo, os hábitos da casa, as conversas peculiares, ele vai para a faculdade. 6 meses depois, você não conhece mais. É um outro vocabulário, está mais conversador, tem um outro entendimento, já tem um partidarismo político, já escolhe uma coisa, já dá opinião, meu Deus, o que aconteceu com essa criatura? Quando nós lemos um livro, qualquer pessoa lê um livro bom, que esclarece, ela lê aquela página, dá aquele entendimento, nossa, que coisa boa. Isso, a consciência expandiu. No mundo espiritual, ou quando o aluno vai para a escola, expande a consciência, a mente. Então, o entendimento é outro. O entendimento é outro. Vocês na Terra estão tentando acreditar que a vida continua, eu estou na continuidade da vida. Eu estou vendo que não morri. Eu estou falando do que estou vivendo. Então, eu sempre digo, se o teu ente querido mandar uma carta daqui a um tempo, idêntico ele está, você pode rezar, orar, porque ele está perdido. Ele não evoluiu, ele não cresceu, ele não deu um passo na direção do conhecimento, aí é preocupante. Mas quando ele, justamente, nos dá uma notícia plausível, porque, assim, a carta ela é genérica para quem não é da família. Porque o ente querido sabe que a carta é para ele, sabe do que ele está falando. Eu também acho genérica. Eu fico ouvindo as cartas que eu recebo e falo, nossa, parece aquela outra, que parece com a outra, que pareceu com a de ontem. Mas não é. Para quem está recebendo, sabe que ele está falando para a mãe, que ele está falando, que ele quer dizer. Para mim, não quer dizer muita coisa, mas para a família sabe. Então, o crescimento espiritual, a evolução, ela acontece. Não esqueçamos, está no Livro dos Espíritos,
Quando a gente reencarna, nós temos provas difíceis, o livro dos Espíritos explica isso. Eu pergunto, por que eu escolhi essa prova tão difícil? Não é? Por que eu fui escolher? Por que eu não reencarnei para ficar solteiro? Né? Eu sempre tenho essa dúvida. Aí a doutrina responde que no mundo espiritual, sem os limites da matéria, com a mente expandida, eu vou escolher aquilo que me faz crescer como espírito. Eu não estou preocupado com a pobreza, com a riqueza, com a perna que tem, com a perna que não tem, com o olho que vai enxergar, com os 2 olhos, nada disso. Estou preocupado com o crescimento moral e espiritual. Por quê? Até mesmo pela separação. Sim, está valendo o que está na mente. Agora, quando desencarna é o mesmo processo. É aquele que olha de cima para baixo. Vamos pensar assim. Se bem que não tem em cima e embaixo, tudo são planos, mas moralmente. Então, estou olhando assim, estou dizendo, olha, mãe, eu sei que eu errei, eu sei que eu não dei a atenção que eu deveria dar, eu não tinha esse conhecimento de hoje, mas hoje eu valorizo cada detalhe de tudo que foi vivido, das coisas que você me falava, eu não ouvia. Hoje eu vejo a grande mãe que eu tenho, hoje eu vejo o marido que eu tinha, hoje eu vejo que você era a esposa. Domingo eu recebi uma carta de um pai para 2 filhas. Ele disse, eu sei que não mereço todo o amor que vocês me deram, porque eu me afastei de vocês na infância, eu não as eduquei. E no final da minha existência, vocês estiveram do meu lado, sendo mais do que mães para mim, sendo enfermeira, sendo amiga, sendo as minhas mãos. Então, se ela for pensar, meu Deus, meu pai nunca falaria assim, mas agora ele está vendo assim. Ele cresceu, e é natural que seja assim. Basta pensar, quando eu tinha 18 anos, até menos, e que eu queria sair com os amigos, a minha mãe morava no campo, no sítio, minha mãe falava, você não vai para a cidade. Eu te odeio, porque eu não queria nascer com você. Né? Por que aquela coisa toda? Hoje eu vejo, aos 44 daqui uns dias, nossa senhora, meu pai falou para mim hoje, está ficando velho. Acabou de falar. Aos 44, eu olho para minha mãe e falo, se não fosse essa mulher, o que seria de mim? Se não fosse esse pai. Ou seja, a minha visão é outra, eu amadureci. Então, o ente querido do mundo espiritual, onde a velocidade espiritual, moral, psicológica é maior, ele vai falar diferente, sim, e a gente espera que seja assim. Porque se for permanecer no coloquial, vai ser uma carta chula, com termos inapropriados. Pô, mãe, você aqui de novo, cara? Caramba, com outro nome. E vai. Não dá para receber, até porque nós médicos somos polidos, treinados, ouvido, mente, para ter um vocabulário melhor. Nós nos policiamos, né, para estar nesse trabalho. É igual o orador. O orador, espírito, o orador, ele vai fazer uma palestra, ele tem posicionamento de mão, ele não vai ficar coçando as partes igual muita gente faz na rua. Ele desprende esses hábitos. Né? Vai se... com gestos inapropriados. Então, a mesma coisa no mundo espiritual. A carta, ela vem, é igual presídio. Você manda uma carta para o teu ente querido que está na prisão, alguém ali lê, está tudo certo, passa para ele. Ele escreve, alguém lê, passa para você. No mundo espiritual é a mesma coisa. Porque senão, nós vamos ficar presos à banalidade. Às vezes a pessoa pergunta, mas não falou nada do cachorro. Mas o que é mais importante, o cachorro ou a mãe? Me pergunta eu. Pode ser que ame o cachorro, eu amo os meus animais, mas a minha cachorra não vai entender se eu mandar uma carta, eu vou me referir à minha mãe. Não é? É bem assim. Então tem que ter. Por que não falou da prima? Porque quem é que está na frente dele? A mãe, o pai, a esposa. Se eu estou falando com vocês dois, tem mais gente ouvindo, mas eu estou me referindo a vocês. São vocês que estão me procurando, que estão me vendo. Então tem que ter essa consciência de que de lá para cá,
tem, assim, todo um cuidado para a gente não perder tempo do médium, não perder tempo da espiritualidade, mas dizer o que tem que ser dito, ser assertivo. Vamos dar o recado certo para a pessoa certa e pronto. Não vai ficar inventando moda, ou com piadinhas, ou com coisas assim, porque a espiritualidade superior não trabalha assim, né? A anedota é coisa nossa, eles trabalham com seriedade, com consolação, então tem que ser diferente. Esse é o meu entendimento. Diego? Essa questão do planejamento que você falou, muitas vezes a gente vê as pessoas se perguntarem, né? Falar, mas você acha que eu, em sã consciência, ia escolher encarnar aqui e perder um filho, entregar meu filho antes de mim? E essas questões. E a gente fala, quando você está em plano espiritual, você já vê que não existe a morte da parte espiritual, apenas a morte física. Então, como o Newton ressaltou, dentro desse planejamento, nós prezamos sempre pelo progresso. Então, essa mudança de que o desencarne de alguém, de um ente querido, causa, traz um progresso, uma mudança, uma modificação. Nós vemos centenas de exemplos que aparecem durante as sessões de psicografia de pessoas que conseguiram alterar suas vidas, seus hábitos, tudo, os seus conceitos, a sua moral, principalmente, devido ao desencarne, a perda de alguém querido ali e a proximidade com Jesus, com Deus, né, com coisas melhores, com algo mais benéficos a si mesmo. Então, a questão que o Newton comentou também da característica das cartas, muitas pessoas às vezes não conseguem conhecer, né, reconhecer ali através das palavras, de alguma coisa que deixe muito evidente. Num dos livros que a gente está recebendo nessa quarentena, o Gabriel ele esclareceu pessoas que às vezes têm a descrença da vida eterna ou não têm conhecimento algum. Para essa pessoa, eles perguntam, mas como uma criança que nem alfabetizada foi, chega em plano espiritual e transmite uma mensagem à família, e um adulto que tinha formação não consegue? Então, o Gabriel relata que é a mesma coisa que alfabetizar uma criança. Essa questão do condicionamento do espírito para a psicografia, né? Tanto que muitos são orientados pelos espíritos que coordenam a sessão em plano espiritual para transmitir a mensagem com uma forma que fique mais fácil a sintonia com o médium, a maneira de chegar essa mensagem até a família. Teve um fato curioso, uma psicografia de Neves, que o Newton recebeu uma carta para uma mãe que era espírita, gerenciava um centro lá, e o filho dela tinha desencarnado há poucos dias num acidente. E o Newton pediu para mim ler a carta separado, junto com ela na sala. Eu fui lá, li para ela, ela olhou para minha cara falando, mas eu não sei se é meu filho essa carta. E como o filho dela ainda estava ali na sessão, ele começou a apontar fatos na carta para a mãe. Eu falei, olha, aqui, você pode perceber que isso daqui, a função dele está querendo te dizer isso, está querendo dizer isso, tal. E eu contei como que foi o acidente do desencarne dele. E eu falei, ele não tinha consciência do que aconteceu com ele. Mas depois, lá ele estava de moto, ele parou no semáforo, o carro veio atrás, e ele não viu a pancada, simplesmente desencarnou. E aí ele relata como que foi o acidente para a mãe. E eu contei isso para ela, aí ela chorou umas 3 horas seguidas. O Diego tocou no assunto, Newton e Diego, aí, que muitas dúvidas são geradas em relação a isso. E, infelizmente, nós vamos pegar o exemplo ruim para chegar no exemplo bom. Nós vimos várias casas espíritas, vários trabalhadores, oradores e tal, voltando na história do preconceito que eu acho que existe em relação às cartas dentro do movimento espírita, inclusive, não é possível a pessoa ter te mandado uma carta se faz um mês que ela desencarnou. E vocês devem ouvir isso constantemente. Então, eu gostaria muito que vocês esclarecessem, falassem um pouquinho disso, porque nós temos relatos sérios, de pessoas muito sérias, como o Diego acabou de falar. Olha, eu sofri um acidente semana passada. E nós temos o caso que eu citei agora há pouquinho com o Newton, que eu fiquei sabendo não porque não foi o Newton que me contou, até tomar um susto que eu contei, que uma prima que deu uma carta praticamente 38 anos depois. Então, eu gostaria muito que vocês, que essa é uma dúvida comum,
com certeza para vocês também, em relação a isso. Mas espera aí, tem tempo, não tem tempo? O Diego acabou, até peguei o gancho por conta disso. Acabou de acontecer faz uma semana, ele tá dando mensagem aqui, isso daí não é possível. Ou o extremo, que eu acabei de dar o exemplo da minha prima. 38 anos depois, eu tenho uma mensagem, porque nós sabemos disso, e vocês mais do que a gente, que para a mãe, para o pai, para o ente querido, não tem esses 38 anos, né? Ela sofreu esses 38 anos do mesmo jeito que aqui sofreu. A única diferença é que está muito recente e ainda está aflorado. A falta dessa filha foi durante esses 38 anos. E a mensagem tocou tanto quanto se ela tivesse recebido uma semana depois. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Vou responder dentro da doutrina espírita. Já que é para os espíritas, essa vai para eles. Pega essa. No livro dos Espíritos, se eu não me engano, não sou bom de memória, pergunta 222, se eu não me engano, diz assim: em que tempo pode se dar a reencarnação? Resposta é: de imediato até milhares de séculos. Se pode reencarnar de imediato, por que não pode escrever? Que é muito menos penoso. Muito mais fácil. Né? É muito mais fácil escrever uma carta de inspirar alguém do que... Então, eu me apoio nisso aí. Já recebi carta com 3 dias de uma criança e com 89 anos de uma mãe, que a filha veio buscar com 79 anos, que ela desencarnou, a mãe no parto dela, 79 anos. E a mãe escreveu, e ela chorou como ninguém. De emoção, ela nem conviveu com a mãe, mas aquilo foi intensamente forte para ela e restaurador. Hoje ela também está no mundo espiritual, uma pessoa incrível. Eu digo assim que, às vezes é um julgamento que a pessoa faz, como esses dias disseram assim para uma mãe, falei com o Diego, olha, seu filho está mandando carta mensalmente, então ele não está bem, porque se manda carta sempre, ele não está bem. Não seria o contrário? Porque se está bem, vai querer ajudar e consolar. Então, às vezes, a pessoa não tem convivência com o pai e mãe, um ente querido que deixou alguém aqui na Terra. O que acontece? Eu digo que cuidar dessas mães, desses pais, dos viúvos, dos irmãos, é o mesmo que dar banho numa pessoa que sofreu queimaduras. Falo isso pela enfermagem. A pessoa sofreu queimaduras, você vai fazer a limpeza, você não tem onde pôr a mão, tudo dói, ela está de mau humor, se ela estiver consciente, tudo incomoda, remédio não tira dor, é terrível. Terrível, terrível. Então tem que ter uma paciência com aqueles que, e nós temos, graças a Deus, com esses que estão fazendo, com esses que estão vivendo a dor, porque eles são os hóspedes de Deus, né? Na casa espírita. Tem que ter paciência com eles, que realmente eles não estão nem cabeça para entender. Agora, os espíritas se estudam e se leram as obras de Kardec, principalmente o Céu e o Inferno, né, as comunicações, ele tem a obrigação de saber, né, entender e parar de encher o saco, porque ele enche o saco da gente, com essa coisa de, mas não é. Espera aí. Para quê que você vai dizer para uma mãe que a carta... Não, a carta baseada em quê? No seu achismo ou no seu espiritismo, porque a doutrina é consoladora. O espiritismo não faz isso. Então, a pessoa acha isso, porque eu estudei, e lá, por exemplo, o caso de um suicídio. Nossa, sofre um bullying. Mas o suicida desencarna, vai para um umbral e tem que ficar lá tantos anos. 100 anos. Precisamente 100 anos, né? 100 anos. Menos que isso não pode. Quem falou esse troço? Mas a Dona Ivone tem um livro. Mas o livro da Dona Ivone está falando de alguns casos. Ela não disse todos aqueles. Porque o livro dos Espíritos, ele diz assim, os loucos podem ser considerados suicidas? Não, a resposta, porque não possuem faculdade da razão. Peraí, mas eles não se mataram? Não tirou a vida? Aí se tirou a vida, é suicida. Não, não é. Aí, peraí, ou não é? Não estou entendendo mais nada. Porque eles estão com a mente perturbada, obsediados, entediados, adoecidos, entendeu? Partiu pela própria mão. É suicídio, se for por orgulho, com intenção,
É acidente da razão, uma falha da razão, quando movido por outros sentimentos externos. Cuidado. Quando a gente vai receber, o médico fala assim, é suicídio, taca a ficha longe. É o mais sofrido. Jesus Cristo, lá na mensagem de Maria Dolores, antes de subir ao Pai, a luz do firmamento, descia as trevas abismais, a fim de socorrer um amigo que muito amei, muito amo ainda, tomei em meus braços, demorei afagando até que o fizesse dormir. Madalena pergunta, Senhor, quem é o amigo que mereceu a tua presença de alterar a luz do firmamento? Maria, quem ama, não alcança o céu de um salto. Descer muito as trevas abismais, a fim de amparar o amigo. Sempre vi a luz sempre mais alta. Desci para aliviar a imensa dor de Judas, suicida. Acabou a conversa aí, não tem mais papo comigo. Porque, mensagem do Chico, Jesus falando, cada caso é um caso. E o Evangelho diz claramente, não julguei. Ninguém é detentor de conhecimentos, todos. Ninguém tem a planilha de Deus na mão, nem médium. Às vezes a pessoa pergunta, como é que está meu pai? Eu nem sei quem é teu pai. Aí tem pessoas que querem ganhar a moral. Olha, ele está muito bem. Claro, para cima tudo é bom. Eu não sei. E eu vou dizer que eu não sei. Olha, encarnou aqui, o que você acha? Eu não sei. O que eu não sei, eu não sei. Porque a gente não tem que levar vantagem. A gente tem que ver com naturalidade. A mediunidade não nos faz diferentes. Né? Quando as pessoas dizem assim, no livro de Emmanuel, o médium, com o trabalho exposto, que tem um trabalho mais expressivo, ele é aquele que errou muito em outras vidas e veio nessa para corrigir. Não concordo. Você acha que o Chico Xavier devia tanto assim de outra vida, com a missão desse tamanho? Nunca, eu brinco com qualquer um. Chico era o amor em pessoa, não estou falando de mim, eu já não entro nesse quadro aí não. Mas o Chico, aquilo era para não estender a vaidade. Se ele não tivesse treinado amor em outras vidas, treinado paciência, tolerância, foi cuspido, escarrado, apanhou, sofreu. Se a pessoa não tiver uma maturidade de amor, ela não suporta. Ela vai para a casa dela, vai curtir a vida dela, fala, olha, eu não escrevo mais. Não. Ele era um homem preparado. Então, isso não, a medida não pode ser para todo mundo. Tá, nós temos falhas, sim. Nós temos, mas uma pessoa que na vida passada, agora, recente, teve tantos problemas, matou, roubou. Você acha que ela desenvolve amor tão rápido para fazer um trabalho de amor? Na minha visão, não. E eu acho que precisa de um pouquinho de mais tempo. Porque senão a desencarnação seria transformadora, aí é antidoutrinário. E não é. Então, quando... Eu já nem lembro uma pergunta na etapa, vou falar aqui. Mas, já esqueci a pergunta. Mas acontece assim, que esse preparo para a carta, as pessoas têm que entender. Entendam os espíritas, que escrever agora ou depois, com mais tempo, menos tempo, lembrei. Diz assim, depende da espiritualidade, do grau de evolução daquele querido. Porque como é que pede carta? Quem pode pedir carta? Todo mundo. Quem vai receber? A carta é vinculada por grau de dor e merecimento de quem pede. Dor aguda e merecimento de quem pede. Porque qualquer um que está do lado de lá quer mandar carta. Né? Acho que não vou querer? Ainda mais eu falante, é livro, na primeira carta é livro. Fala, Diego. Fica 2 horas escrevendo. 70 folhas. Vai reencarnar para botar, mas por isso que eu falei, o Diego, só você pode continuar, porque muita gente faz mesmo esse questionamento, e eu posso falar, é isso que eu falo, eu sempre gosto, eu acompanho, o Diego sabe disso, quando nós fomos lá, fui primeiro ver o trabalho do Newton, depois tive a oportunidade, fui convidado para estar com vocês, falando enquanto vocês estavam trabalhando, e todos os outros lugares. E quando eu recebi a primeira carta, faziam só 2, 3 meses que minha mãe havia
voltado para a realidade espiritual. E foi um susto, porque realmente nós fomos para assistir o trabalho, porque nós fomos fazer uma visita e levar doações para o lar Pedro e Paulo, e veio a carta. E o primeiro susto, assim, extremamente rica, não tinha como não ser minha mãe, porque era evidente que era, mas muitos, e a gente ouve aqui, esse comentário, mas é pouco, é muito, faz tempo, e aí eu sempre vou me basear exatamente no que o Newton falou. O Livro dos Espíritos deixa muito claro que nós podemos reencarnar de imediato, quer dizer, então não é possível que eu não possa mandar uma mensagem de imediato. Então começa daí. E tem um questionamento muito grande, Diego, aí você pode começar nesse último comentário que você vai fazer, em relação, nós ouvimos, né, da boca do Chico, o Wellington Balbo está mandando um abraço para vocês dois, está aí com a gente, sempre escreve com a gente, é um grande amigo nosso. Muitos, e nós ouvimos isso de Chico, isso virou uma verdade absoluta, que também há controvérsias dentro da doutrina, da história do telefone toca de lá para cá. Então, eu queria muito que vocês falassem um pouquinho disso. Eu acho que, no caso das cartas, o Milton até já praticamente respondeu isso. Quer dizer, olha, depende do merecimento, depende da necessidade, enfim. Nós temos essa noção. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa situação, porque isso virou, e eu tenho medo quando as coisas viram repetitivo demais e viram verdades absolutas na boca de todo mundo. O telefone toca de lá para cá. A primeira coisa que as pessoas falam para a mãe, que vai procurar uma carta, ou que chega no centro espírita, ai, minha filha, o telefone toca de lá para cá. E nós temos centenas, o Newton acabou de falar, do céu e inferno, quase todas as comunicações, ou boa parte dela, inclusive na Revista Espírita, foram... Sem solicitação. Não, e foram através de, olha, eu quero falar com você. Vem aqui que nós vamos conversar. Então, isso nós temos na doutrina espírita muito claro. E aí, de novo, nas cartas, eu falo que as pessoas, os espíritas, os ditos estudiosos da doutrina espírita, principalmente, separam em segmentos que me interessam, aparentemente. Olha, nas cartas é só o telefone de lá para cá, não, mas quando nós vamos estudar o céu e o inferno é uma outra realidade. Ou nós estamos falando da mesma doutrina, ou nós não estamos falando da mesma doutrina. Então, eu queria que vocês falassem isso, gente. Assim, algumas coisas que me servem, eu uso a doutrina espírita. Há outras que eu não quero, aí eu uso um outro termo que virou verdade, uma frase, gente. Como o Newton falou agora há pouco. Mas olha, lá no Memórias do Suicida, Camilo passou por isso. Eu não sou Camilo. Camilo ficou cego, não aceitou a aprovação da cegueira e te deu um tiro. Por que ele não podia aceitar a prova? Todo mundo tem prova. É orgulho. Exatamente. Então, eu queria muito que vocês falassem disso, porque me incomoda demais. E aí vocês que trabalham com as cartas, eu acho que vocês, provavelmente a maioria, mas eu queria que vocês falassem disso, mas nesse sentido, de tirar, ou de repente vocês não concordam com o que eu estou falando, com essa história do telefone toca de lá para cá. Porque isso me dá uma agonia quando eu escuto alguém falar isso para uma mãe, para um pai, para um filho. Quer dizer, o telefone toca de lá para cá. Tá bom, e se não tiver linha? Não tem nada com isso, é de lá para cá. De lá para cá eu não tenho responsabilidade. Quer dizer, eu me isento do negócio, que a doutrina nos fala completamente o contrário. Então, eu queria muito que vocês falassem isso, porque me deixa, assim, juro para vocês dois, me irrita profundamente espírita que fala a boca cheia, com um ar de conhecimento, de superioridade, que convence até quem estuda a doutrina espírita. Fala, nossa, o telefone toca de lá para cá. Fala, mas onde tem escrito essa porcaria que eu já revirei a doutrina espírita e eu não consigo encontrar? Dentro da doutrina espírita, das obras básicas, do que Kardec e os espíritos nos falaram, essa frase. Mas Chico falou, mas tá bom, mas que dia que ele falou, como é que ele falou, por que ele falou? Não, mas aí não... Então, tem uma coisa assim, o pessoal pega muito trecho das frases do Chico. O telefone toca lá para cá, mas o que ele falou antes e o que ele falou depois? Exatamente. Ele não falou só isso, olha, o telefone toca lá para cá e saiu. Ele deve ter completado, porque é muito comum usar trechos que são interessantes. Muitas religiões fazem isso, decora um pedacinho da Bíblia e taca na tua cara. Decora um pedacinho do sei o que e joga, lei. Mas não leu a Bíblia inteira, leu aquilo básico, né? Aquela coisa, as parábolazinhas de 49, tá tudo certo. Não é isso, não.
É um trecho. O telefone toca de lá para cá. Mas nós discamos daqui para lá. É o amor que faz esse movimento. Amor, amor, amor. É amor. Nós discamos daqui, né? E isso vai tocar lá e vai retornar. A descagem é daqui. Eles podem procurar. Nós temos o caso da Marisa, né, Diego? A Marisa Sim. nunca foi do centro espírita. Ela recebeu uma carta. Eu recebi a carta, pedi para a Marilene entregar. A Marilene entregou na casa dela. Tinha um telefone atrás. Aí, depois, no outro mês, escreveu de novo. Marilene foi lá e entregou. Depois de um ano, a Marisa... Depois, no terceiro mês, a Marisa veio na nossa casa. É um amor de pessoa, a pessoa mais incrível que eu conheço. Nós disputamos quem é que vai reencarnar filho dela. É bem verdade isso. Todo mundo quer ser filho da Marisa. Só que, depois de um ano, nós descobrimos que ela nunca pediu a carta, que ela nunca foi no centro, que ela nunca fez ficha, e até hoje, nem eu, nem ela, nem a Marilene sabemos como é que isso aconteceu. E, principalmente, como é que tinha o telefone da Marisa, que nem era espírita, e não tinha... Os parentes dela são de outra cidade. Nós não sabemos. Isso acontece também. Para que serve a ficha? Ela é uma autorização que você quer a carta. É um documento, praticamente. Ali não tem a história do seu ente querido. Ali tem o nominho, a causa, que é o nosso veículo de comunicação, onde nós vamos nos concentrar para que o ente querido escreva. Mas se não tiver ficha... Eu participei de uma pesquisa agora... Dia 1º de outubro, faz um ano, em Juiz de Fora, na Faculdade de Medicina. Vai sair agora, a entrevista saiu, só que saiu uma parte alemão, aí não resolveu nada para mim, né? Eu mal entendo português. Mas vai sair nas revistas internacionais. E o seguinte, convidaram-se alguns médiuns, eu, o Orlando, o Newton Souza, o Alaor, não sei os outros. Então, nós fomos lá. Eles convidaram 50 pessoas por sessão, não falou quem era o médium, eu não sei quem eram essas pessoas. Elas assinaram o documento, eu assinei o documento, eu fui para lá. Começou a sessão, eles tiravam o meu celular, eu não podia mais nem ir no banheiro. Uma câmera a cada lado, uma de frente, tudo que eu conversava com a família ficava gravado rapidamente, com toda a equipe junto, de médicos e estudantes, policiais, peritos e tal. Aí depois a pessoa ia embora. Aí fez com 50. Aí foi para frente, sem sair de lá. Um deles de cada lado, inclusive tirando página. A câmera em cima de mim, para que eu não pudesse virar para lado nenhum. Eu recebi 11 cartas num dia e 11 no outro. Aí eles pegavam essa carta, acabavam de escrever, eles levavam embora, lia a carta lá para eles, comparavam com o que a família contou para mim, para ver o que tinha na carta e o que a família não contou, para ver o que realmente o médium captou e o que realmente ele lembrou. Então, essa pesquisa foi muito satisfatória, ela vai vir a público agora, acho que esse mês. Eles estão finalizando esse método de pesquisa inovador, o doutor Alexander, algo muito, muito sério para a Revista Científica Internacional, grupo da Alemanha. Ou seja, ali, meu filho, ou você é médium, você vai passar vergonha, porque não tem para onde correr. Não tem. Nós participamos com o Henrique, o Guilherme Velho, em Aracaju, Recife, 400 pessoas num salão que eu nunca vi na vida, a equipe dele junto, filmando, gravando, acompanhando, para testar a veracidade do nosso trabalho. E teve uma carta que ele me contou depois, que foi recebida de um amigo dele, um amigo do pesquisador. Ele foi de última hora, ele convidou. O cara foi de última hora, sem convite, papel, foi só lá para assistir, fez a fichinha como todo mundo. A mãe dele escreveu, interessante, com detalhes ali que eram só deles. E isso foi muito importante para ele, porque era um amigo do pesquisador, ele conhecia a história da família. Então, nós passamos por esses testes, sim.
Não é só eu estou escrevendo aqui e me boto o nome de médio, não. Nós passamos por testes científicos. Eu, pelo menos, passei, posso dar um luxo disso, Diego sabe, pesquisa científica, para mostrar o valor, o teor, quantidade, não sei como diz a nossa mediunidade, a seriedade. Então, quando eu digo assim, eu já li do Chico Xavier através do Bacelli, que é meu amigo, que foi meu orientador, é até hoje, amo Carlos Bacelli, amo o trabalho dele. Bacelli é uma pessoa extremamente alegre, a gente vê ele tão sério ali na frente, mas ele é alegre, ele é feliz, tem uma obra gigantesca, um amor, né? Eu acho assim que agora vou fazer uma briga aqui eu acho que o Bacelli é o Leon Denis reencarnado, né? Verdade, porque só ele ficou 35 anos escrevendo do lado do Chico. O Chico já então completou ali. Aí ele cumpriu isso. E o Bacelli diz o seguinte, palavras do Chico: muitas vezes o médium é quem rastreia o desencarnado. Li do Chico. Então, toca de lá para cá, mas a frase não está completa. Sim. É a mesma história do Chico, quando o Chico dizia assim, eu não vou doar meus órgãos. Lembra? Ele nunca foi contra. Ele tinha 92 anos, já não serve para nada. Não serve para nada. E outra coisa, ele não queria que ficassem estudando o corpo dele. Era um gosto dele. Entendeu? Então tem que entender o contexto da história. Sim. Não é só um pedaço, tem mais coisas abrangentes nessa situação. É o mesmo que dizer, o Emmanuel era firme, o Emmanuel era ruim com o Chico. Não! O Emmanuel era o amor em pessoa. O amor, ele cuidava do Chico. Porque senão não tinha sintonia. O Chico era amor. Se o mentor não fosse amor, não tinha caminho. Não pode. Mas esse pelo nível das mensagens, né? Não, assim pela sintonia dele. Né, Diego? É isso que eu penso. Não sei mais. Deixa eu só rir. Vocês viram que eu comecei a dar risada aqui a hora que o Newton estava falando, gente, porque eu não ia falar, mas não tem como. Por isso que eu comecei a rir. Eu vou explicar, porque as pessoas vão falar que esse louco está rindo enquanto o Newton está falando. Né? É que quando o Newton começou a falar da história da pesquisa, acabou de chegar. Enquanto ele estava falando, chegou um WhatsApp. Acabou de chegar. Depois eu vou mandar para vocês dois, e as pessoas eu não vou conseguir colocar aqui, mas chegou às 8h20 da noite e às 8h21, 3 mensagens do Orlando Noronha. Amigo, está oficializado... Meu amigo querido. Escuta aqui. Amigo, está oficializada e publicada a pesquisa efetuada em torno da singela, está publicada na revista Physis, conforme link abaixo para a sua apreciação. Você estava falando, ele me mandou mensagem, gente. Do mesmo assunto. Sintonias. Ele participou, né? Tá sacanagem comigo. Por isso que eu dei risada. Desculpa que não é possível, né? O Nilton começou a falar, ele falou do Orlando, chegou a mensagem. Então para quem perguntou se toca de lá para cá, no WhatsApp também chega, tá vendo? Aí dica nada vai nada. Diego, pode falar, desculpa te cortar, e não deixar passar essa história. Essas questões de uma única frase se tornar uma verdade dentro da doutrina é muito frequente, né? O que o Newton usou da questão da doação de órgãos está também nesse livro que está vindo durante a pandemia, do Gabriel. E ele relata lá, porque tem muito espírito que fala, mas Kardec não falou nada disso. Porque em 1850 a doação de órgãos era algo que nem se passava na cabeça das pessoas. Então, se os espíritos ali começassem a relatar sobre esses transplantes e outras coisas, iria se tornar um misticismo, ia ter um questionamento ali desnecessário para a época, para a questão da doutrina, que vinha com outra função. E as pessoas falam, mas Chico não quis doar também. Aí foi o que o Newton exemplificou. Talvez por causa dessa pesquisa, ou até assim, vamos pegar, eu quero o coração desse homem no meu pai, por exemplo, uma corrupção de órgãos poderia acontecer ali. Eu quero só a mão.
As pessoas vão querer achar que através do simples fato de pegar um órgão lá, vão pegar toda a personalidade de Chico também. Entendeu? Então, vem essas contraprovas de únicas frases se tornarem uma verdade absoluta. E o que o Newton estava relatando dessa questão desses nomes de pessoas que eu admiro tanto no meio da doutrina, que são grandes ícones, grandes ídolos para mim, né? Então, a gente falou hoje à tarde sobre esse assunto, eu e o Newton, dentro da própria casa, no último sábado, na Gabriel Martins, pessoas vieram perguntando, falaram, mas que eu não consegui uma carta, que eu vou desistir, ou que eu vou atrás de outra, não sei, dentro de um desespero, assim, uma busca obsessiva sobre a carta. E a gente sempre orienta as pessoas, fala, primeiramente, procura saber sobre o trabalho, pesquisa sobre o médium. Não estou falando para confiar em mim, confiar no Newton, na Carol. Não, pesquisa sobre nós também. Busca conhecer o trabalho, participar, ver como funciona. Através de outros médiums também, procura saber sobre a obra. Porque eu falo para as pessoas, você vai achar alguém que vai te entregar o que você quer. Uma hora ou outra. Então, e essas pessoas, infelizmente, acaba tendo até um preconceito contra a psicografia, contra os médios e outros trabalhos, devido a essas pessoas que buscam proveito através da situação. Porque as pessoas estão vulneráveis, estão fragilizadas, estão de uma maneira muito fácil ali de arrancar qualquer coisa delas. Então, tem muitas pessoas que aproveitam dessa situação para obter algum tipo de benefício, seja ele ali algum tipo material ou de outra forma. Né? Então, acaba... Vou abrir um parênteses. Os médiums sérios são amigos entre si. Ótimo. São amigos, eles se tratam bem, eles respeitam o trabalho do outro. Né? Quando eu paro para ouvir o Orlando falar do Chico, é 1 hora, 2 horas. Porque aqui eu não vivi com o Chico, mas o Orlando viveu. Ouviu do Chico. Então, quando eu vejo Bacelli, os livros do Bacelli, que é ali do lado do Chico, né, que eu admiro, né, quando eu fui na Mansão do Caminho, né, eu não tive a oportunidade de falar com o Divaldo, eu falei com as pessoas ali, ver a obra, né, eu senti, assim, imensamente agraciado por fazer parte, né. Então, quando vai procurar, o Diego está falando, não exponha o seu ente querido, o seu filho, sem conhecer o pediatra, pesquisa o pediatra. Pesquisa o médico que você vai levar ele, que é natural. Médium é a mesma coisa, vê o trabalho, vê a obra, tenta conhecer alguém que conhece. Né? É importante, se esse médium tem uma obra assistencial, porque isso é importante. Né? Tem uma venda de livro, tem um negócio por trás, o livro não é nosso. Como que é um pouquinho da vida, né? Não procura, porque isso é importante. As pessoas chegam muito, muito cruas. Hoje mesmo uma mãe me ligou, não sei que religião que é, mandou mensagem. Tinha várias ligações de um número que eu não conheço. Geralmente eu não atendo um número que eu não conheço. Eu tenho medo que é cobrança, eu não atendo. Aí, não, porque às vezes a pessoa começa a falar e você não tem para onde fugir. Eu não gosto de conversar com os familiares antes de terem recebido cartas. Porque depois, se vem na carta alguma coisa que ele contou, mesmo que eu não lembre, ele vai falar, mas isso eu contei. Eu acho que eu vou lembrar, né? Com 40 cartas, eu vou lembrar o que você falou lá no começo ou um mês atrás. Queria lembrar, né? Que aí eu ia escrever novela para Globo, e não psicografar. Cabeça boa, criativo, né? Steven Spielberg, aquela coisa. Mas não é. Tem que ter entendimento. Eu tenho dificuldade de escrever mensagem de aniversário para os outros. Eu tenho. Vou fazer. Nilton, tanto é que eu não escrevo. Eu tenho dificuldade. Então, quando a gente vai psicografar hoje, psicografei uma carta, aquele teor evangélico de João, de Mateus, de Marcos, casando um assunto com o outro, isso não é nosso. Não tem como ser. Porque é muita informação. Eu vejo o Diego, eu vi um moço assim e tal, me descreveu, e eu vi mais ou menos quem que era, mandei a foto, Diego é esse aqui. O Diego recebia a presença de um espírito, né?
que depois que eu escrevo aqui, a gente nem se conhecia, que era a Vilma, né? A gente nem se conhecia nesse plano. Né? Quando eu fui, vou contar a história minha do Diego, porque para falar de mediunidade, já deu quanto tempo que eu tenho que falar aqui? Não, pode tá bom. Tá. Facebook derruba lá. Eu tenho uma cirurgia amanhã, eu tenho que estar preparado. Aí, amanhã eu vou ficar lindo na cirurgia. Aí, tudo inchado. Quando nós conhecemos o Diego, eu fui a Duartina psicografar e eu falei para minha irmã, gente, como é que vocês marcam a psicografia tão longe que é o fim do mundo, né? Não chega. E anda. Cheguei até no Havaí e não tinha mar. Só tinha índio. Encontrei índio, menos Duartina. Falei, meu Deus, por que você faz isso comigo? Falei, agora vai chegar, viajou a manhã inteira, chega lá com os pés inchados, porque eu sou hipertenso, né? Vai ser aquele terror, vai ser terrível isso aí. Cheguei lá no salão, falei, isso aqui vai ser quente, que meu Jesus, perdido hoje. Aí encontrei um japonês na porta, antipático. O japonês olhou de lado assim e foi embora. Falei, ai, que japonesinho mais exibido, nem tinha pra nós. Pensei mesmo. Eu tava com medo aquele dia. Não tinha poucos trabalhadores. Eu vou contar a minha parte, depois você conta tudo. Claro. Aí eu precisava de alguém ali na fila para ficar na fila, porque tinha que pegar a ficha das pessoas. E, gente, quem que eu vou chamar? Eu olhar para a minha equipe, não achava um, não achava outro, não achava o outro. Estou contando isso para entender os mecanismos espirituais, tá? Não é só para uma carta, é para tudo na vida da gente. Aí eu vi o japonês, falei, vai esse japonês mesmo, não tem outro? Né? Aí eu falei, ô moço, faz favor para mim. Eu, pois não, educadíssimo, aquela hora já estava evoluído. Aí falou assim, você pode ficar aqui na fila, me ajudando aqui na mesa, pegando as fichas? Aqui na mesa. Não, tudo bem, ficou ali, eu brincava um pouquinho, eu gosto de brincar, porque para mim a sessão não é um velório. Não zoar com a cara dos outros, né? Mas eu gosto de ser espontâneo, brincar ali. Aí o Diego me apresentou a mulher dele, a mãe e tal. Né? No final da sessão, durante a prece final, onde não se escreve mais, eu recebi uma página ou duas, não sei, do nosso mentor Dimas, direcionado ao Diego. Eu falei, olha, eu imaginei, ele está agradecendo o rapaz por ter ajudado aqui. Até então só era o rapaz, hoje é meu irmão. Aí o Diego, no final, falou para mim assim, olha, você faz atendimento, que eu queria conversar com você, né, Diego? Eu falei, faço, é marcar, mas eu moro muito longe. Falei, esse rapaz nunca na vida vai aparecer em Neves Paulista. Fala aí, Diego, o que aconteceu? O restante. 10 dias depois eu estava em Neves. Mas foi um fato curioso, porque nessa época nem o centro aqui eu frequentava. Às vezes eu precisava de alguma coisa, eu ia até Bauru, mas eu não era muito de frequentar casa espírita. Eu sempre estudei em casa devido essa questão da mediunidade sempre muito conturbada. Uns 15 dias antes da sessão de Duartina, durante a noite, aconteceu um sonho, mas na realidade foi um dos desdobramentos mais fantásticos que aconteceu comigo. E durante a noite, eu fui até o salão onde ia ser a psicografia. Na hora que eu cheguei, a minha mãe estava lá. E ela olhou para minha cara e falou, o Newton está te procurando. Eu falei, mas como assim me procurando? Ele nem me conhece? Ela falou, perguntou de você. Aí eu entrei para dentro do salão, tinha várias pessoas com camisetas coloridas. E a pessoa chegou, você que é o Diego? Eu falei, sou eu. Falou, o Newton está te procurando. Eu falei, para quê? Para você ajudar ele. Eu falei, mas ajudar ele com o quê? Ele falou, não sei, ele pediu para vocês se concentrar. Aí eu sentei numa cadeira e comecei a fazer uma prece. E no que eu comecei a fazer essa prece, eu fui para um quarto pequeno, fechado, tinha uma parede parecida com essa aqui de imagem, só que essas imagens são bonitinhas. Lá só tinha imagem conturbadora. E eu estava sentado nessa sala, eu abri o olho, eu ouvi a voz de um homem bem alto atrás de mim. Falou, você precisa se livrar dessas coisas, né? Eu olhei assim, falei, nossa, minha vida escancarada aqui. Eu perguntei, mas isso aqui tá surreal, né? Eu estou sonhando. Ele falou assim, você está dormindo. Eu falei, eu posso acordar. Ele falou, acorda, você vai voltar aqui. Nisso, a minha filha do meio, a Clara, chegou e me cutucou na cama, de madrugada. E normalmente ela arma um escândalo, grita para casa. E
ela me cutucou e falou, pai, faz meu leite. Eu assustei, levantei com aquele sonho na cabeça, né? E fui fazer o leite dela, eu não lembro nem de retornar ao quarto. E eu sei que eu abri o olho novamente, eu estava no mesmo ambiente, aquele quarto fechado com as imagens em volta de mim. E eu olhei em volta e falou, falei que você voltaria aqui? Eu falei, bom, agora eu acredito, né? O que eu preciso fazer? Falou, primeiramente, você precisa se desprender de todas essas coisas que você está vendo para aprender a se concentrar e trabalhar. Aí eu abaixei a cabeça, comecei a orar, abri o olho, já estava com o sol na janela de casa. Eu acordei, contei esse sonho para minha esposa, né? Eu falei, nossa, aconteceu um negócio desse formato à noite, foi assustador. E chegou no dia da psicografia, eu entrei lá no salão, o Newton veio, me viu e veio com um sorriso de orelha a orelha, me abraçou, falou, oi, tudo bem? Eu falei, nossa, mãe, nunca me viu, né? Tá me cumprimentando assim. Aí ele saiu e eu olhei ao pessoal que estava junto com ele com camisetas coloridas. Eu falei, nossa, tá meio familiar. E eu estava próximo a ele na mesa, ele pegou e olhou para mim e falou, vem cá, você vai me ajudar. Ali, para mim, foi o final de tudo, né? Eu falei, não preciso de mais nada. E aí, uma semana depois, eu fui até Neves. Durante 4 horas, eu ouvi o Newton contar a minha vida inteira. E onde nós demos início a esse trabalho que eu estou engatinhando ainda, mas faço com muito amor. É uma história bem curiosa, mas... Trabalha. Demais, se trabalha para duas vidas. Se trabalha para... Imagina uma carta. Imagina que é muito mais fácil, né? Então, o que a gente está dizendo desse encontro, do trabalho? A espiritualidade é sábia. Ela sabe as nossas necessidades. Sabe que aqueles que hoje julgam também vão evoluir. Estão fazendo um outro tipo de trabalho, também fundamental. Desde que a gente faça, tem problema. Eles estão alimentando pessoas também, estão divulgando a doutrina espírita, que a maior caridade se faz com a doutrina, a sua divulgação, diz Emmanuel. Cada um está no seu espaço, cada casa espírita, ela tem o seu direcionamento. Uns vão fazer sopa, outros vão entregar cesta básica, outros vão trabalhar com roupa, outros vão trabalhar com criança especial, outros com evangelização. Cada um tem um segmento, e a luz tem que ser assim. Sobre o candeeiro, não debaixo do alqueire. É assim que ela funciona. Então, o trabalho de carta não é um trabalho diferente, não acho sobrenatural, não acho fantástico, não acho nada. É um compromisso que nós assumimos e temos que ter uma postura de amor, de respeito com as pessoas que nos tratam tão bem. É um compromisso. Aqueles que não entendem, eu sempre penso, é porque não precisa ainda. Sim. Porque quando vier isso, eu espero que não venha, sinceramente, eu vou ter que buscar uma forma de entender. Né? As pessoas vão no centro, pedem carta dos animais, pedem do cachorrinho. E, antigamente, falavam, meu Deus, carta de cachorro. Hoje eu tenho uma cachorra, que, aliás, não é uma cachorrinha, é uma princesa, né? É uma filha. E eu fico pensando em me afastar dela só um pouquinho assim, se eu pudesse me encontrar com ela e ela partisse, seria importante. A gente muda a nossa visão, a gente muda a nossa expectativa. Não é? Meu pai teve coronavírus e por mais que a gente tenha aí 30 anos da doutrina, né, todo mundo aqui em casa, mas quando eu vi a saturação cair, que o médico olhou para mim e fez aquela cara assim, tipo... pega o pacote de sulfite que ele vai escrever, eu quase desencarnei eu. Porque eu também estava pronto para aquilo. Eu sei que vai acontecer. E eu, sinceramente, espero que vá meu pai e minha mãe primeiro e depois eu. Porque esse negócio de filho primeiro é muito complicado, é muito dolorido. Então, se alguém tem que sentir a falta e a dor, que seja eu. Não desejo isso para eles. Aprendi a amar os meus pais, além dos valores que eles me apresentam, de tanto ver o que os filhos encarnados representam para os pais. Nós temos uma dimensão para os nossos pais imensurável. Nós somos o sangue deles, a vida deles, o amor que veicula dentro dele, a presença de Deus na vida deles. Nós somos tudo. E graças a Deus, a psicografia, o trabalho,
me fez entender isso. Eu gostaria que as pessoas, quando procurassem cartas, avaliassem, sim, os médios com todo respeito e consideração. Claro, como um ser humano, vê a obra. Gostaria que, antes de procurar uma carta, lessem alguma coisa do Chico Xavier, do Bacelli, tem tanta coisa boa, de Walter, tem tantos trabalhadores bons escrevendo, né? Lessem, fosse um pouquinho, não fosse tão crua, porque, assim, a ignorância nos deixa vulnerável. Então, um pouquinho de informação. O YouTube está repleto de palestras. Digita lá, Newton Stuck, Diego Garla. Vai encontrar gente falando de tudo que você precisa saber. Pelo menos para o início. E tantos outros colegas. Bacelli. Tem uma palestra do Bacelli em que ele conta do Chico. Como o Chico se preparava para a carta. Né? Aquela palestra é a melhor palestra que o Bacelli já fez. O Chico tinha contato com os pais antes. Mas ele não estava prestando atenção no que o pai ia falar, era para sentir o amor. O Chico abraçava, ele absorvia aquela criatura dentro do seu coração. Ele se preparava, ele começava na sexta-feira, 13h, e até às 5h. Conversava com todo mundo antes, depois ia para o receituário, com as receitas do Dr. Bezerra de Menezes, depois escrever, parava para um chá, ia para a leitura. Então, o Bacelli conta muito isso. Eu acho que quer saber de mediunidade, de trabalho, a vida do Chico. Chico Xavier é um médium completo. A psicografia não morreu com o corpo dele, ela continua. Mas os ensinos é dele. O Chico, antes de ser um grande médium, e se tornou um grande médium, porque antes é um grande homem. O moral nosso, ele sobressai nisso. Então, o nosso trabalho tem que ser pontuado por moralidade. Eu sou enjoado, eu assumo. Eu gosto, eu sou bem assim, doutrina. Eu não gosto muito que fuja daquilo que é aceitável. Se eu tiver que falar algo, eu vou falar. Se eu tiver que falar não, eu vou falar. Eu sou assim. Se eu tiver que rir, eu vou rir. Não vamos esperar. Às vezes a gente chega, um velhinho, né, miudinho, eu chegando andando devagar, falando calmo, né, cabelinho branco, eu pinto o cabelo, vou avisando. Fica branco, eu vou lá e pinto. Agora eu tô loiro, que desbotou. Eu cuido, porque eu sou um ser humano. Eu tenho que estar bem comigo, dentro do limite, bem com as pessoas, porque lá na frente, diante daquele que sofre, eu tenho que estar com a minha melhor disposição, o meu melhor sentimento, porque o Diego é testemunha, durante a escrita, o atendimento à escrita, nós não lembramos de nós. Não dá para pensar em minha mãe, no meu pai, no meu irmão, ninguém. É só aquilo ali, não consigo pensar em nada. Estou atendendo as pessoas, rio com algumas. Agora há pouco, era 7h10, uma mãe do Rio Grande do Sul me ligou. Newton, hoje está muito triste, a Tati. Eu estou com o coração apertado, de saudade do meu filho único que partiu. Eu liguei para você falar alguma coisa para mim rir. Ela não pediu uma oração. Ela pediu que eu fizesse rir. É uma missão quase impossível. Porque a gente ri muito, eu e ela. Ela vem para cá, a gente dança. Né, Diego? Eu mando vídeo, pode divulgar. Eu tenho. Vou passar. Mas o nosso trabalho é restabelecer a paz das criaturas, dentro do limite do aceitável delas. Não para só no papel, e nem começa no papel. Começa no atendimento. O médium de psicografia, ele se envolve na vida das pessoas, e as pessoas se envolvem na dele. Quem não quer isso, não vá por esse campo, porque as pessoas nos ligam, descobrem o nosso número em algum lugar, não sei onde tem, mas acha, e querem saber. E nós temos que perguntar. Eu acho que tem um outdoor assim, bem grande com o meu número. E as pessoas... Então, tem que ter essa paciência carinhosa. Eu amo o que eu faço. E se Jesus permitir, eu renascerei para este trabalho. Quero nada mais. Porque eu me sinto extremamente feliz
em servir, em estar diante das mães, dos pais, dos familiares, dos cônjuges. Claro que não agrada a todos, claro que não consola a todos, porque depende da fé, do entendimento, mas a minha predisposição é para dar o melhor que eu posso. É assim que eu entendo. Né, Diego? Com certeza, com certeza. Faço de todas as suas palavras as minhas. Até achei a carta do Dimas daquele dia, da psicografia, e plastifiquei ela. Nunca li. E plastifiquei ela, porque é um convite ao trabalho. Dimas ali me convocava. E depois eu descobri que aquela voz que falava no meu quarto era ele. Bom. Gente, ó, nós passamos muito, mas para a gente encerrar, eu queria muito que o Wellington, ele fez uma pergunta lá atrás, a gente acabou conversando bastante, mas é uma coisa que seria muito bacana de vocês dois falarem, e a pergunta é muito legal. Na perspectiva do médium de vocês, qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam para psicografar uma carta consoladora? Antes de vocês responderem, eu vou falar uma coisa para o Newton, que você comentou agora, Newton, que com as cartas provavelmente mais ainda, mas a doutrina nos ajuda muito nesse sentido, né? Você sabe, nós devolvemos meu pai domingo, né, para a realidade espiritual. E eu sempre digo exatamente isso. É difícil, é dolorido, faz falta, ninguém está preparado, não adianta falar que está preparado, porque não está, mas é uma sensação, depois que passa o baque inicial, até lá no velório foi curto, né, por conta dessas restrições, muito disso que você falou. Falei, graças a Deus que os dois foram antes, porque eles não iam aguentar perder um dos 4 filhos. Então, eu acho que quando tem essa noção, acaba sendo muito mais tranquilo, até o agradecimento, que a gente nessa hora costuma não agradecer, ficar de birra com Deus, ficar meio magoadinho e tal, mas é muito disso, quer dizer, com certeza nenhum dos dois teria suportado ter devolvido um dos filhos ou um dos netos antes deles, né? Então, realmente é muito consolador nesse sentido. Então, eu queria muito que vocês encerrassem nesse sentido que o Wellington falou. Eu vou aproveitar a pergunta dele para vocês fazerem as considerações finais e falar disso. Ele está perguntando para vocês isso. Qual que é a maior dificuldade para vocês em fazer a carta, em receber a mensagem e fazer uma carta consoladora? Diego, fala aí. Com certeza a minha não se envolver sentimentalmente com uma pessoa que está ali na minha frente. Porque todo mundo me conhece, o Newton me conhece, eu sou uma pessoa extremamente sensível à emoção das pessoas, eu me misturo com a dor delas, então a maior dificuldade que eu tenho é essa. Inclusive, nesse mesmo dia da carta aqui da sessão, durante a leitura das cartas, eu estava do lado do palco, eu comecei a querer chorar, assim, soluçar. E eu escutei a voz do Dima falando para mim, você não tem o direito de chorar aqui. Você está aqui para consolar as pessoas. Aí eu tive que chorar para dentro. Então, com certeza, a maior dificuldade que eu enfrento nesse trabalho é segurar, conter a minha emoção, o meu envolvimento com a dor das pessoas que estão ali. Porque eu acho que eu não estou aprendendo a lidar com essa situação, porque por mim eu sentava ali escrevendo uma carta para cada um, só que não depende de mim. Então, eu acho que essa vontade de querer servir as pessoas e esse envolvimento é, com certeza, a maior dificuldade que eu preciso me conter, me segurar ali durante os trabalhos. Para mim, não é receber a carta, né? Pelo tempo também já acostumamos, não é a concentração, mas é a leitura. Como é o mesmo processo, Diego. A leitura, para mim, ela é a parte mais... Porque até então a gente não sabe o que está na carta, né? A gente não leu, está com o olho fechado, na maioria das vezes, abre, fecha, mas na hora da leitura é que a gente vai chocar com a emoção daquele familiar, daquela pessoa. E assim, claro que ansioso, porque no fundo não, na real nós queremos que aquela carta, que a gente tenha captado da melhor maneira possível para levar o conforto que aquela família busca, né? Então, eu acho que o maior que pega mais isso aí é ter feito o trabalho, né, da maneira que auxilia aqui. Às vezes a gente recebe um punhado de carta e vai embora, eu pelo menos vou embora triste,
que eu queria mais, mas o meu corpo tem um limite. Então, o mais difícil é a leitura. É a hora em que a gente toma conhecimento do conteúdo e está diante de pessoas que estão chorando, né? Eu até evito ler, não ler de uma forma assim muito pomposa, né? Para a pessoa já não... Porque a voz da gente fica ligada ao choro, né? Querida mamãe, nossa, já começa a chorar. Não precisa nem ter alguém desencarnado, porque a voz a gente diz tudo, né? Então, tomar sempre um cuidado para não ser igual. Mas dificuldade para escrever não tem, mas tem na leitura. Eu vou finalizar agradecendo, muito feliz, agradeço o convite, estar com o Diego também, é meu irmão, que eu amo muito, todo mundo sabe, pessoa que completou a minha vida, né? Esse trabalho da fotografia é meio solitário, né? Completa a gente, Carol, né? Tá aqui, está fazendo a palestra no meu lugar hoje, que eu marco duas coisas ao mesmo tempo, normal para mim. Esqueço. Agradecer muito, porque tudo isso funciona por amor, espero ter respondido, me perdoa que eu sou português, eu falo muito, mas numa próxima, prometo que eu falo menos. Muito obrigado. Gente, Diego, Newton, de novo, que está assistindo com a gente, muita gente acompanhou. Obrigado. Eu acho que, eu sempre digo, falei isso para o Diego, quando a gente comentou de fazer esse bate-papo, Newton, que eu acho que falta muito isso. Eu acho que as pessoas, a gente tem percebido, pandemia, como sempre, tem coisa boa, né? Eu acho que essa oportunidade das transmissões, todo mundo fazendo muita coisa online, facilitou principalmente essas trocas de informações que, às vezes, numa palestra você não consegue fazer, né? Você acaba escolhendo um tema, acaba falando de um determinado tema e vai embora, e a gente acaba não conseguindo tirar dúvidas do dia a dia. Eu digo que me assusta um pouco a doutrina, ou vinha assustando, esse formato quase que professoral, assim, sabe? De, olha, eu falo, você tem que aceitar o que eu estou falando, é verdade absoluta. Isso estava me incomodando demais, estava virando... por melhor que seja o orador, por melhor que seja o palestrante, ou por mais conhecimento que tenha, nem sempre eu consigo responder o que essa pessoa está querendo ouvir, né? Vocês que trabalham com as cartas, mais ainda. Quer dizer, as dúvidas, as angústias, o anseio, é completamente diferente um para cada um. Então, esses bate-papos eu acho que são muito úteis nesse sentido. Então, eu queria agradecer demais vocês dois, porque muitos dos questionamentos, depois se vocês quiserem acompanhar as perguntas e tal, vocês foram respondendo quase que automaticamente, sem eu precisar pegar a pergunta para a gente colocar no bate-papo. E eu acho que foi muito esclarecedor, e vou dar os parabéns para vocês e agradecer de novo, no sentido da gente estar falando e vocês falarem coisas que as pessoas querem ouvir e entender, sem rodeio, sem frase pronta, sem caras e bocas. O que as pessoas estão precisando é que o coração delas seja tocado, ou que elas entendam por que não está recebendo a carta naquele momento, ou que não é por causa disso, ou porque é daquilo, funciona desse jeito, olha, isso é bobagem, o tal do telefone, enfim. O grande objetivo desses bate-papos é nesse sentido, é da gente conseguir, ou pelo menos tentar, levar esse tipo de informação, que eu acho que fica restrito quando a gente convida, por exemplo, o Newton para fazer uma palestra, ou o Diego, ou o Alexandre. Nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas entendam, não porque eu estou falando a minha visão, né? E acaba ficando restrito. Então, eu queria agradecer demais o bate-papo, foi muito agradável. Nós passamos meia hora do horário, mas foi muito gostoso. Sinal que o bate-papo estava gostoso. Muita gente agradecendo, muita gente mandando abraço a vocês. Depois vocês dão uma olhadinha lá, que teve bastante coisa bacana. Tá bom? Eu ouvi tudo. Eu tenho o hábito de ouvir o que eu falo. Então, isso é difícil, Milton. Isso é difícil. Normalmente as pessoas estão acostumadas a falar para os outros só. Não, eu ouço isso tudo. Joia, gente. Obrigado, boa noite, Diego, Milton, de novo. Beijo no coração de vocês. Gente, a todos, boa noite. Amanhã, 11 horas, na Turma Educação Infantil. O pessoal, a Ana e a Cláudia vão estar com as crianças na transmissão às 11 horas. Tá bom? Gente, boa noite, fiquem com Deus. Bom final de semana para todos. Obrigado.